Durante a engenharia de atributos, nós fizemos o cálculo da comorbidade. E lá, inclusive, já tínhamos feito a análise da relação entre a readmissão hospitalar e a comorbidade. Vamos agora fazer mais uma análise considerando o número de visitas. Visita do que exatamente? Visita do médico ao paciente lá no hospital. Há alguma relação entre número de visitas e comorbidade? Só tem uma forma de saber, que é realizando a análise. De acordo com o nosso resultado, pacientes com comorbidade têm o maior número de visitas, o que mais uma vez é um resultado lógico, mas como eu já disse, o lógico tem que ser dito validado. Se o resultado fosse diferente do lógico, aí é claro que eu deveria fazer pesquisa adicional, análise adicional, verificar se os dados estão coerentes e assim por diante. A comorbidade indica que o paciente tem mais de uma condição médica, então é normal que ele tenha mais visitas do médico. Concorda? Pois bem, vamos então criar uma tabela de contingência, que é a tabela cruzada, utilizando o número do inpatient, que é exatamente o número de visitas, e a comorbidade. Vou basicamente fazer a soma e colocar tudo isso em uma única tabelinha. Na sequência, vamos verificar o tipo dessa tabela e vamos chamar esse objeto, que é um objeto do Pandas, e então considerar o método plot. Também já tinha feito isso em um dos gráficos anteriores. Vou utilizar agora, para que você veja a diferença, o tipo igual a área, que é esse gráfico aqui que eu já tinha executado para você. Na sequência, o tamanho da figura e a cor. Eu então coloco os pets para poder colocar isso aqui embaixo. Veja que eu tenho comorbidade de 5 em 5, né? De 0,5 em 0,5. Claramente, à medida que vai aumentando o número de comorbidades, vai aumentando o número de visitas, até que depois tem uma queda. Bom, esse gráfico, de fato, não é intuitivo. Se você não achou intuitivo, parabéns, excelente. O gráfico não é intuitivo. Eu raramente uso gráfico de área. Na minha opinião, não é um gráfico fácil de fazer a leitura. Principalmente quando há esse comportamento que estamos vendo, claramente uma queda. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar um gráfico que todo mundo sabe ler. Não é porque o gráfico está lá, que o gráfico pode ser usado, que você vai usar para tudo quanto é processo de análise. Resolva o problema da sua audiência. Foque em resolver problemas, ok? Dá para resolver com gráfico de área? Ótimo. Cria o gráfico, entrega o resultado, cliente feliz, parto para o próximo. Se você tiver com dificuldade de interpretar o gráfico, você que conhece os dados, imagine a sua audiência. Então, se tiver complicado para você, o analista, elimine o gráfico imediatamente e coloque um gráfico mais simples. Para você, o gráfico tem que estar 100% claro, para que então você tenha uma boa condição de apresentar aquele gráfico para a sua audiência. Vamos então fazer o seguinte. Vou pegar mais uma vez o meu conjunto de dados, que acabamos de calcular. Vou chamar o plot, só que agora eu vou usar um gráfico de barras. Na prática, eu estou mudando de área para barra. Pronto. Não é muito mais fácil fazer a leitura deste gráfico? 0 indica nenhuma comorbidade. 1, 2 e 3 indica comorbidade. Então, claramente, os pacientes com comorbidade são aqueles que mais têm visitas. Não importa se é uma, duas ou três, isso já está claramente definido no gráfico. O gráfico de barras aqui não é muito mais claro e objetivo e direto do que o gráfico de área? A pergunta então é a seguinte, por que as pessoas insistem às vezes em usar um gráfico que claramente não transmite a informação da maneira mais precisa possível? Uma pergunta interessante, por sinal, que eu sinceramente não sei muito bem a resposta. O fato é, minha dica, se o gráfico estiver complicado para você, um pouquinho que seja, elimine aquele gráfico e utilize um gráfico que seja mais fácil, tanto para você, quanto, consequentemente, para a sua audiência. Vamos para o próximo item, no próximo vídeo. Até lá.